Mas nessa noite Ele vai comunicar comigo e com você. Há uns anos atrás, quando o Brasil passava um período difícil, eu estava orando. Deus me tirou de um lugar no espírito e me levou em outro lugar. E havia tanta paz. E havia muitos anjos. E cada anjo tinha um fogo em sua mão. E eu olhei e disse: o que é isso? Era um momento de incerteza para a nação, às vezes um momento de incerteza para você e um momento de incerteza para mim. Como podemos às vezes viver agora. Então Deus disse para mim: você sabe o que vai acontecer? Eu disse: eu não faço nem ideia do que vai acontecer. Ele disse: olha para esses anjos. Então eu olhei para os anjos. Então ele disse: olha para os fogos nas mãos dele. Eu olhei para os fogos nas mãos deles. Ele disse: eu vou incendiar a minha igreja. Vai haver um avivamento. Nós vamos saquear o inferno e vamos ganhar a alma. Deus vai encher você de tanto amor pelos perdidos, de tanto amor pela necessidade de alguma pessoa, que você vai abraçar as pessoas no amor. Você vai ouvir elas. Você vai parar para ouvir elas. Sabe, tem tanta gente precisando falar alguma coisa aí fora, irmão. Tem tanta gente desesperada nesse momento aí fora, irmão. Tem tanta gente nesse momento, às vezes, andando por caminhos, tentando um suicídio, tentando tanta coisa. Sabe o que ele está esperando? Sabe o que ele está esperando? Ei, sabe o que ele está esperando? Alguém que tenha uma palavra viva. Sabe o que o Espírito Santo, e nós vamos começar por aqui então agora. Ele me deu uma direção e eu vou seguir. Sabe o que o Espírito Santo fazia em Gênesis capítulo 1? Ele pairava sobre o caos. Diga assim: ele pairava sobre o caos. Você sabia que Deus não tem medo de caos? Você consegue com o Gênesis 1 aqui? Olha para esse irmão e fala: Deus não tem medo de caos. Diga: Deus não tem medo de caos. Eu e você às vezes podemos ficar meio apressivo, mas Deus não tem medo do caos. Sabe o que disse em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E eu quero ensinar uma coisa para você nessa noite. E a partir de hoje você vai tomar cuidado com o que você fala. Sabe por quê? Porque Deus nunca fala o caos. Deus fala para o caos. O que ele disse para o caos? O que ele disse para o caos? Ele disse: haja luz. E o que você tem falado? Você tem falado do caos ou para o caos? Quais são as declarações que têm saído da sua boca nesses dias difíceis? Às vezes no medo, no ambiente de medo, você olhou para o medo e disse: meu Deus, como vai ser agora? E você esqueceu que você é filho e você é a igreja de Jesus na terra, a igreja atuante, poderosa. Você é a igreja
Diga comigo, eu sou a igreja atuante e poderosa. Esse poderoso ficou fraco. Eu sou a igreja atuante e poderosa. Então o diabo, ele quer intimidar você. Sabe, o caos é para tentar intimidar você. As dificuldades do dia a dia são para tentar intimidar você naquilo que Deus já falou com você. O que Deus falou com você? Eu vi recentemente agora um projeto, pastor? De construção, é isso? Então, quando eu voltar aqui num tempo, eu vou conhecer o projeto da construção. Porque Ele já falou com você. E Deus, Ele não tem problema com dinheiro. Por isso que você também não tem problema com dinheiro. Estou gostando, vocês estão entendendo? Escute. Quando eu vi aqueles anjos e vi aquele fogo, isso tem muitos anos atrás, eu fiquei olhando e disse: Deus, eu vou participar disso. Você quer participar disso? Eu quero participar disso. Então você jovem que está aqui nessa noite, sinto muito, mas você vai sair bem diferente daqui nessa noite. Você vai sair apaixonado mais por Jesus, porque Ele vai tocar você nessa noite. Mas vamos continuar. Romanos 10, 8. Olha só, Deus vê o caos, Deus não tem medo do caos, e Deus diz para o caos. Agora olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti. Você tem acesso a ela? Está perto? Está perto? Ali diz junto. Aonde que ela tem que estar? Me ajuda? Aonde? Na boca? Na boca? Na boca? Na boca? E ela é o quê? A palavra da fé. O meu Deus e o seu Deus é um Deus de fé, que se comunica com você através da fé, que espera que você compreenda e ande em fé. Por isso que a gente começa uma missão sem nenhum recurso e gasta 30, 40 mil e termina sem nenhuma dívida, porque Ele é o Deus da... E você é o filho dele que anda em... Mas tem uma coisa que eu tenho que ter na minha boca, eu tenho que cuidar com isso, porque às vezes as pessoas, ela tem muita palavra aonde? 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 Mas não coloca na boca. Sabe, Deus é um Deus de fé. Amém? Então quando Deus viu o caos e o Espírito de Deus pairava sobre o caos, Deus ficou quieto. Foi isso? Não. Deus olhou para o caos e disse: haja luz. E a Bíblia diz que e a luz dissipa as trevas. Então quando você olha para o problema, não é para você falar do problema, é para você falar para o problema. E o que você vai falar para o problema? A palavra da fé, que vence o mundo. O que vence o mundo? A palavra da
Fé. E eu vou ter que entrar num assunto aqui, devagarzinho com vocês. Preste atenção numa coisa. Se o que vence o mundo é a palavra da fé, e a palavra da fé está no meu coração, tem que estar na minha boca. Diante das necessidades, eu tenho que declarar a palavra da... Eu não posso olhar para o meu recurso e dizer assim, nossa, mas esse mês eu tenho pouco recurso. Ou esse mês o recurso não vai dar. Porque você está declarando como? Sabe por quê? Porque quando eu olho para Jesus com a figueira, e Jesus, a figueira não precisa colocar a figueira de Marcos capítulo 11, quando eu olho para Jesus, para a figueira, Jesus passa e diz assim para a figueira, ninguém mais coma fruto de ti, vai embora. No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, quando eles vêm voltando, Pedro prestou atenção. Você está prestando atenção? Está ligado? Pedro estava ligado. E quando vem voltando, Pedro olha para a figueira e diz, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Mas como que Jesus amaldiçoou a figueira? Ele xingou? Falou algum palavrão? Esbravejou? O que ele fez? Ninguém mais coma fruto de... Ah, meu dinheiro esse mês acho que não vai dar. Essa não é a tua fala. Essa é o teu medo falando por você. Sabia que o medo fala na tua boca? Porque você olha a dificuldade e no coração vem aquele sintoma, aquele sentimento em você, e aí você tem um pouco de medo e você diz, não, olha, eu estou vendo aqui, mas a fé é ver? Não. A fé é crer, sem sentir nada. Eu fico imaginando Paulo, quando foi preso, ele e Silas, eles tinham sido apanhados, estava com a costa toda marcada de vergonhas, estava lá no cárcere, aprisionado no tronco. Eles tinham algum ambiente para orar? Tinha, pastor. Havia nas emoções dele algum violão tocando? Havia nas emoções dele algum ambiente? Então vamos dizer que nos 5 sentidos, que é a porta de entrada para o nosso corpo, havia no cheiro, no olhar, no sentimento deles, o que havia? Escuridão, dor. Mas quando é por volta de meia-noite, Paulo sabia como Deus se movia na necessidade. Você sabe como Deus se move na necessidade? Então vou te ensinar nessa noite como Ele se envolve nas necessidades. Um olha para o outro e fala, vamos sair disso aqui que já está bom por esse tempo. E começaram a louvar e adorar. Ele é digno de tudo. Então eles começaram a louvar e adorar. E de repente houve um barulho. As trancas se quebraram. De repente, diga de repente. Fala assim, de repente, eu vou estar lá no meu quarto. A circunstância, não vou olhar para ela. Vou levantar minhas mãos e eu vou adorar. Aí diga de repente. De repente. Diga de repente. Tudo mudou. Sabe o que aconteceu no restante da noite? Eles foram para a casa do carcereiro. O carcereiro foram tratar as feridas dele. Sabe o que aconteceu mais ainda? Todos, a família se converteu. Deus não faz um milagre só para você. Deus faz um milagre para alcançar os que estão próximos a você. Diga comigo, Deus não faz só um milagre para mim. Ele faz para alcançar as pessoas que estão próximas de mim. Você vai viver um milagre. Você vive um milagre.
Não olhe para o problema. Nunca 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 olhe para o problema. Quando o problema vier, você vai, vou tirar os olhos disso, não vou olhar. O diabo fala, está aqui, você fala, não está. Ele põe aqui, você fala, não, vou olhar para a palavra, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu vivo pelo que está escrito. Eu vivo pelo que está escrito. Eu vivo pelo que está escrito. Eu não vivo a não ser pelo que está escrito. Então, na missão de 2022, que foi o Covid, apareceu o febrão. E apareceu a dor bem que assim, o diabo disse assim para mim, então agora você está com Covid. Ai, que meu Deus do céu. O Covid te pegou. Eu disse, diabo, eu não olho para o Covid. E eu não sei com você, mas eu vou dizer uma coisa que acontece comigo. As minhas maiores experiências com Deus estão no banheiro. Pastor, sinceramente, se eu construir uma casa, acho que eu vou fazer um banheiro com uma cama. Porque aí eu já fico lá. E aí eu fui para debaixo do banheiro e estou lá, aquele febrão. E eu olhei e disse assim, Covid, eu tenho que falar um negócio para você. Vamos conversar nós dois. No meu corpo só pode ficar 2 pessoas. Eu e o Espírito Santo. Então você tem que ir embora. Me troquei e voltei para a missão. A dor durou uma semana. E hoje eu estou aqui com vocês. Não aceite. Não aceite. Não concorde. Mas eu não mexo, eu não lido comigo. Eu lido com o meu corpo há muito tempo. Diga assim comigo, fé é um exercício. Digo, fé é um exercício diário. Você sabia que se eu pegar esse braço meu funcionando, e você tem um braço funcionando aí, e eu pegar esse braço e eu colocar ele aqui, segurar ele aqui, colocar uma tipóia e andar com ele aqui por muito tempo, depois ele não movimenta mais, eu tenho que voltar a fazer o quê, pastora? Você tem que ir para fisioterapia da pé às vezes. Por quê? Porque você não exercita a tua fé, e aí ela fica travada aqui, ó. Aí depois você quer vencer uma situação, mas você não tem um exercício dela. Eu poderia contar N testemunho que eu lido com o meu corpo, que eu lido com outras situações, usando a palavra da fé. Diga para o seu irmão, ela funciona. Diga para o seu irmão, ela funciona. Diga, ela é a palavra de Deus que tem que estar no seu coração e na sua boca. Mas Deus, Ele é muito bom. Ele ama nós tanto, Ele me ama tanto, Ele ama você tanto, que Ele deixou uma linguagem para você edificar a sua fé. Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si. Então, onde eu estou. Eu estou edificando a minha fé. Então, quando vem o medo, quando vem as situações, eu posso olhar para a situação e dizer: situação, eu não vou acreditar em você, eu não vou concordar com você, eu não posso concordar com você, eu vou concordar com o que Deus diz a meu respeito. Eu
Eu não posso concordar com o problema, porque o meu Deus não concorda com o problema. Ele tem a solução. E Ele deixou o que para mim e para você? A pá da fé. Para você pegar um monte e mover ele. Não é a fé que transporta o monte, é a palavra que transporta o monte. Jesus disse no 22, tem de fé em Deus. Marcos 11, 22, tem de fé em Deus. No 23, se alguém disser ao monte, falar com o monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, você pode falar a palavra, você pode falar a palavra em direção à necessidade, e aquilo vai mudar. Porque Deus fez uma promessa para você, e você pega aquela promessa de Deus, se alimenta dela, olha para ela e não tira os olhos dela. Quantos estão olhando para a promessa? Quantos caminham olhando para a promessa? Declarando a promessa, falando a promessa, se animando com a promessa, se enchendo de fé com a promessa. Mas cada dia é um dia diferente do outro. Então, quando você amanhece logo cedo, que você acorda, o diabo, lança as incertezas, os medos, e aí você tem que lidar com aquilo. Eu não vou alongar, porque Deus quer fazer algo aqui com os jovens, e eu preciso orar com você. Mas eu vou encerrar te contando uma coisa. Quando eu fiz 50 anos de idade, eu tive uma crise. Não é a crise dos 50 não, tá, irmão? E bem na segunda-feira, quando amanheceu o dia, uma pressão amanheceu na minha mente. E algo dizia para mim assim: você tem 50 anos de idade, e você tem uma casa, você não tem uma casa, você não tem um salário, olha para trás o que você fez. Irmão, vou te contar para você, como foi difícil, pastor. Era na segunda, era na terça, era na quarta, era na quinta, era na sexta, aí na sexta-feira fizeram um aniversário para mim, e o povo tudo lá, e me pegaram de surpresa, e aquilo na minha mente, bum, 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 e eu orando, e eu tinha que rir, tinha que ficar bem, porque todo mundo está alegre com o meu aniversário, eu também tinha que estar alegre, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu disse, Deus, e eu dizia, quando eu levantava sozinho, eu dizia, capeta, você não fica quieto, dá um tempo. E no domingo era ceia, e a gente foi para a ceia. Alguém pode tirar? E quando eu sentei no banco, a glória veio sobre mim. E não existe coincidência, irmão. Bota uma coisa na tua cabeça. Não existe eu não estou aqui por coincidência. Então, Deus disse assim para mim, olha para o altar. E eu olhei para o altar, meio parecido com esse aqui, eu sentado ali, anestesiado, olhando para o altar. E que eu vi no altar? Sabe o que tinha no altar? Minha filha e o esposo tocando violão, e minha filha tocando teclado. Sabe o que existia do outro lado? O meu filho tocando no baixo, e minha nora cantando. E Deus disse assim para mim, valeu a pena?
E aí ele começou a falar comigo, de que adiantasse se você tivesse ganhado um monte de dinheiro, e hoje tua filha estivesse numa casa de recuperação, ou o teu filho, e você estivesse gastando tudo o que você acumulou com eles. E aí sabe o que eu fiz? Eu olhei para a cara do diabo, e cruzei o braço assim, sabe? E ninguém entendeu nada, né? Você perdeu de novo. Ele sempre perde. Ele sempre perde. Ele sempre perde. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz é velho e repetitivo. Agora Deus faz tudo novo. Nessa noite Deus vai surpreender você. Sabe, irmão, você nunca vai surpreender Deus, mas Deus vai surpreender você. Fique de pé no seu lugar por um instante.